será que os vilões sempre tiveram suas histórias contadas e desenvolvidas? Nesse vídeo a gente vai comparar algumas narrativas antigas e atuais de animações da Disney. E a gente vai analisar como que o pano de fundo, a história e as emoções dos vilões e antagonistas, que antes eram mais deixadas de lado ou vistas como dispensável, passaram a ser uma peça muito interessante e necessária para a construção de uma história. Em algumas animações antigas dos estúdios Disney, temos contato com vilões que simplesmente eram maus. Temos como exemplo a Rainha Má em A Branca de Neve e os Sete Anões, a madrasta de Cinderela. Aliás, não sei quanto a vocês, mas eu cresci tendo uma impressão negativa sobre madrastas por conta dessas duas personagens. E outras obras, claro, que retratavam esse membro da família sempre de modo perverso. Mas continuando. A Rainha de Copas em Alice no País das Maravilhas, o Capitão Gancho em Peter Pan ou a Malévola em A Bela Adormecida. Esses personagens, no geral, não possuem uma explicação para agirem com maldade, como se fossem assim naturalmente. O que é de fato o que as obras parecem querer nos passar. Assim, nenhuma ação da protagonista é vista como duvidosa. Sentiu minha falta, capitão? Como escapou da fera? Porém, cerca de 30 anos depois, há um vislumbre de contexto sendo criado ao redor desse tipo de personagem. Em A Pequena Sereia, por exemplo, Úrsula ainda é um ser visto como intrinsecamente mau, porém já conseguimos tirar lascas de um background para a personagem, que tem como objetivo destronar o Tritão, que é pai da Ariel, pois o mesmo a baniu quando era sua conselheira após Úrsula manipular situações a seu favor e abusar de seu poder. Em Bela e a Fera, tanto inicialmente a Fera quanto Gaston têm personalidades muito marcadas. A Fera com seu passado como um príncipe egoísta que foi amaldiçoado, tornando-se um personagem hostil e temperamental por conta do ocorrido. E Gaston como um homem arrogante e narcisista, a princípio muito confiante de seu visual, porém que facilmente tem sua masculinidade abalada. Tenho muque pra dar e vender. Seu defeito é ser orgulhoso. Verdade, sou todo peludo, não vou esconder. A Fera, antes antagonista, muda de comportamento a partir de lições que aprende durante a trama, mostrando uma redenção e uma gama de emoções que não eram tão vistas em obras anteriores. Dando um salto maior agora e pensando em filmes dos últimos 15 anos, vamos analisar alguns exemplos para descobrir o que está mudando nesse núcleo. Vamos começar com Detona Ralph. Vale lembrar que provavelmente terão spoilers ao descrever os filmes, mas eu acho que já deu tempo de ver, né? Bom, o vilão de Detona Ralph é o Rei Doce, ou Turbo. Agora entende só o passado dele. Turbo era de outro jogo da loja de fliperama, onde estão instalados os jogos dos dois protagonistas. Ele era muito amado e bem recebido, porém, com a chegada de novos videogames, o seu jogo foi ficando menos popular até ser encerrado. Não parece grande coisa, né? Mas, vendo o filme e como funciona a dinâmica de personagens que não tem mais o jogo ativo, você começa a perceber como essa situação deve ser difícil. Bom, o Turbo estava muito acostumado com a popularidade e não aceitou bem a realidade, assim entrando em outro jogo e tomando para si mesmo. O resto vocês sabem, né? A gente tem aí um background bem construído e bem explicado, além de emoções que nos fazem pensar no lado do antagonista. E também algo que ainda não havia aparecido aqui anteriormente, o plot twist. Não brinca! Ué, mas quem é você? Eu sou o Turbo, o melhor de toda a história. Agora nem sempre sabemos desde o início quem é o vilão. Isso porque ele não vai estar a todo momento agindo como um. Eu não bateria num cara de óculos, não é? Poxa, em Zootopia você passa o filme inteiro pensando o que está acontecendo? E no fim é a ovelha. A ovelha que parecia indefesa e inofensiva era a vilã, porque ela tinha preconceito quanto à integração dos animais tidos como selvagens ao dia a dia de todos e cansou de ser subestimada enquanto uma das presas. We're on the same team, Judy.
Underestimated, underappreciated. Aren't you sick of it? Predators. They may be strong and loud, but prey outnumber predators 10 to 1. Além disso, conseguimos também observar antagonistas que não são exatamente antagonistas, como em Moana, em que o vilão, que é literalmente uma ilha, diga-se de passagem, só existe devido à energia e poder de criação e natureza que lhe foi retirado por ganância humana. Um outro ponto interessante a ser citado é a volta de vilões antigos, porém melhor desenvolvidos. Malévola, vista antes na animação de A Bela Adormecida, aparece no live action e remake de 2012, agora com uma história para ser contada. É uma linha diferente da história original, mas que mostra como nada é tão preto e branco assim. Uma vilã que antes simplesmente era má, agora é uma mulher que sofreu muito e encontrou sentimentos que nem ela achava que poderia sentir novamente. Outra personagem que vai na mesma linha de mostrar uma história conhecida de outro jeitinho é a Cruella. No filme protagonizado por Emma Stone, a até então vilã é contada de outra forma, com outra proposta. Em Alice no País das Maravilhas de 2010, a Rainha Vermelha, antes apenas uma rainha que a personalidade era mandar os outros à guilhotina. Bom, continua mandando, mas agora possui uma extensão que causa vontade de saber mais sobre a mesma. A motivação da desavença dela e de sua irmã, a Rainha Branca, é contada na sequência Alice através do espelho. Traz uma profundidade na personagem que me deixou bem satisfeita. Problemas na infância? Perfeito. Não. Totô, é mentira! Então, eu acho que a gente chegou num momento que não dá mais para ignorar a importância de um antagonista bem escrito. A Disney tanto percebeu isso que lançou uma coleção de 10 livros, escritos por Serena Valentino, de vilões que já passaram pelas telas do estúdio. O primeiro livro da coleção foi lançado em 2009, mas só veio para o Brasil em 2017, e o último livro lançado foi no ano passado, em 2023. Os livros desenvolvem as histórias desses personagens e ajudam a desfazer aquela noção antiga de que eles são maus por natureza. E vocês, o que vocês acham? Esse adicional de complexidade nos vilões faz diferença para você ou as histórias poderiam continuar como eram lá no início da nossa análise?